Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Vaz, para quem não me conhece, e aqui é o canal, né? Carla Vaz e os Pets, então a gente fala sobre os animais. Ontem eu postei um vídeo para vocês falando sobre os heróis caninos, né? Os cães que foram heróis. Na verdade, existem muitos mais, mas eu selecionei 5. E falei para vocês que hoje eu ia estar colocando aqui para vocês os gatos, que também foram considerados heróis durante as guerras, né? E, por incrível que pareça, também tem gatos que foram heróis. E eu vou estar dando esses 5 exemplos para vocês, que nem eu dei os 5 cães de ontem, né? Bom, o primeiro ocorreu em 1853 a 1855, foi na Guerra da Crimeia, né? E para quem não sabe, a Península da Crimeia fica ao sul da Rússia, né? E colocou franceses e britânicos contra os russos. Então foi uma briga ali, né? E no determinado momento, os soldados britânicos eles foram encurralados e eles começaram a passar fome. Eles não tinham comida, de jeito nenhum, não conseguiam encontrar comida. E a situação até é engraçada, né? Porque eles precisavam se alimentar, já tinha um cerco ao redor há um ano. Na verdade, era uma guerra que já estava há muito tempo, né? Eles não estavam conseguindo sair dali, eles precisavam encontrar comida. E aí, num dia, alguns soldados do exército britânico encontraram um felino, que eles botaram o nome de Tom, né? E ele estava muito sujinho entre os escombros, assim, né? Mas ele estava gordinho. Então falaram, gente, ele está se alimentando. Aí o, o, aí o tenente William Guerra colocou todo mundo para seguir o Tom, para descobrir onde é que estava a comida. Falou, ai, nossa, nós vamos ter um banquete de ratos, né? Um banquete de ratos. Mas, na verdade, não, ele levou eles para comida mesmo, tinha comida mesmo de qualidade, não eram ratos só, não. E eles conseguiram se alimentar. Então, o Tom acabou sendo reverenciado. Levaram ele depois que acabou, né? Depois que acabou o conflito. E aí o Tom foi levado para a Inglaterra, onde foi considerado um herói. E depois, quando ele veio a falecer, eles até empalharam o corpo dele. Depois o corpo dele desapareceu, foi encontrado no mercado de pulgas em 1950 e hoje está no Museu do Exército. Né? Eu achei, lá da Inglaterra, né? É uma situação até engraçada. Imagina todo mundo do exército indo atrás dele, seguindo um gato no meio da cidade para tentar achar comida. Né? É engraçada a situação. Bom, agora nós vamos para o segundo caso. Bom, esse, na verdade, ele teve 2 nomes, né? Teve Oscar e depois mudou para Sam, um inafundável. O que acontece é que durante a Segunda Guerra Mundial, isso por volta de 1941, o encouraçado alemão Bismarck foi alvejado pelo contra-torpedeiro britânico Cossack. E aí, nos destroços, né, da embarcação, foi achado esse gatinho. O gatinho branco e preto, que aí eles deram o nome de Oscar, quer dizer, homem ao mar. Aí tudo bem. Aí ele começou a fazer parte, né, aí ele ficou fazendo parte desse contra-torpedeiro, né, até que ele foi abatido. O contra-torpedeiro foi abatido por alguma embarcação alemã e foi resgatado novamente por outros britânicos, né? E agora foi levado, o gatinho, ele foi resgatado entre os escombros, chamaram dele, e aí mudaram o nome dele, botaram de Sam, o Inafundável, né? Porque aí já ficaram conhecendo um pouco a história e tal, não sei como, alguém que sobreviveu contou, né? E colocaram esse nome novo, e ele fez parte, aí começou a fazer parte junto com o pessoal do porta-aviões. Né? Vocês sabem muito bem que durante a guerra, né, os animais, eles eram tanto os cães quanto os gatos, eles traziam alívio, né? Eles traziam uma felicidade para as tropas, né? E era muito importante a presença deles, né? Tanto que teve um governante, não lembro qual foi, tá? Não me pergunte, que eu li, né? E ele parece que deu uma ordem para matar todos os bichos de estimação que tivessem juntos com as tropas, e parece que teve uma revolução. Aí foi uma revolução mesmo, de soldado apontar a arma e dizer que ninguém tira o meu bichinho, e aí vai, entendeu? Porque tá certo, eles se apegavam aos animais e não. Então eles defenderam. Aí essa ordem acho que foi revogada. Não sei se foi, né, fizeram isso em alguns, né, mas depois foi
tiveram que revogar, né? Bom, então vamos continuar com a história do Sam, que a história dele não para. Por que ele é inafundável? Olha só, gente, o gato tem 7 vidas, esse aí já, né, várias vidas dele já, né? Já foi ali. E mais uma vez, o porta-aviões que ele estava sofreu um naufrágio, né? E ele foi resgatado mais uma vez, disseram que dessa vez ele estava furioso, né? Mas por isso que ele foi considerado Sam, o inafundável. Agora a gente vai conhecer a terceira história. Essa é o Murka. O Murka, na verdade, é um gatinho russo e foi numa das batalhas mais trágicas que foram entre os soviéticos e os alemães. E o nome dessa batalha é Batalha de Stalingrado. E nessa batalha, né, em 8 meses, foram 2 milhões de pessoas que morreram, para vocês terem uma ideia, no cerco da cidade, né, e estava muito difícil a comunicação. E eles percebiam que esse gatinho ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. E para eles era difícil ficar circulando, sem ser alvejados e tal. E o gatinho ia e voltava várias vezes. Então eles começaram a mandar na coleira do gatinho informações. E ele ia para os russos, tá? Aí os russos mandavam para um, né? E isso ele fez teve várias missões bem-sucedidas. Ele ia, levava várias. Até que em um determinado momento ele sumiu. Não se sabe até hoje o que aconteceu com o Murka, mas ele foi reverenciado e eles lembram da história dele, né? Não se sabe se acabou sendo alvejado em nos conflitos, se pegaram ele, ficaram com ele, aí não se sabe, né? Nunca mais ele foi visto, mas ele realizou várias missões, né? E serviu para ele ser reverenciado também como herói. O outro é um Simon, que foi encontrado pelo marinheiro Jorge, que tinha 17 anos na época. Ele foi encontrado, isso foi na Revolução Comunista da China, em 1948. E aí ele encontrou nas ruas de Hong Kong esse gatinho e levou para o navio inglês. E esse gatinho começou, né, a estar ali presente no cotidiano do navio. E ficou com eles, inclusive, quando eles subiram um rio chamado Yangtze, né? E foi aí nesse momento que o navio encalhou em meio a fogo cruzado e ficou durante 101 dias encalhado. E se não fosse o Simon, né, conseguir pegar, caçando os ratos do navio, né, para que eles pudessem se alimentar, eles não teriam sobrevivido. E ele caçava e caçou todos os ratos, eles se alimentaram, né, e ele ajudou lá a encontrar comida, os ratos, pode pensar nisso, mas eles comeram, na fome, né, na fome come. E depois ele foi levado para a Inglaterra e ele recebeu honras militares mesmo, foi o primeiro gato a receber a medalha Dickin. E quando ele morreu, ele teve também honras militares no seu enterro. Bacana o reconhecimento pelo Simon, né? E agora vamos para o último gatinho. Esse último foi o Hammer, que na verdade foi na Guerra do Iraque, até recente, né? É recente, então o Hammer parece que ainda está vivo, inclusive, né? E foi durante a Guerra do Iraque. Ele foi encontrado e foi adotado pelo exército americano. E parece que isso, em 2014, né, quando as tropas tinham que voltar para os Estados Unidos, houve uma força-tarefa assim, mobilizando, porque assim, o Hammer, durante o período da guerra, ele trouxe muito acalento. Os animais eles trazem muito acalento, né, e ajudou muito eles. Então eles eram muito gratos. Então iniciou uma força-tarefa para conseguir levar ele para os Estados Unidos, né? Uma mobilização para que ele fosse junto com eles para os Estados Unidos. E ele, tadinho, com os ataques, ele se assustava muito, ele ficava muito assustado. Então os soldados escondiam eles botavam ele dentro de armaduras para que ele não sentisse tanto, né? E não sofresse tanto com os barulhos. Então eles tinham essa preocupação. E o sargento Rick, ele começou a mobilizar todo mundo para conseguir levar, né? Ele inclusive ganhou o título honorário ele ganhou o título de soldado de primeira classe. E então o Hammer ele ganhou o título de soldado de primeira classe, muito legal, né? Tornou membro honorário da equipe. Então deixar ele para trás estava fora de cogitação. Então eles mobilizaram algumas ONGs de defesa de animais de guerra e tudo mais,
conseguiram toda a documentação para poder levar ele para os Estados Unidos, né? E para o Rick poder adotar ele, para castrarem ele, para ser adotado, né? E hoje ele vive no Colorado, junto com o sargento, né, Rick, né? E tem 5 irmãos felinos, mais um canino e mais um hamster. Muito legal, né? Essas histórias são para a gente ver o quanto os animais fazem a diferença na nossa vida. Eles fazem a diferença, eles mudam o ambiente que está em volta. E você, por alguns momentos, você consegue esquecer aquilo que você está passando. E eles trazem uma tranquilidade, uma felicidade para você, e você se distrai a tua mente, né? Então eles trazem essa felicidade para a gente. Seja os cães, os gatos ou outros animais de guerra que também que tem, que depois eu vou procurar, até falo para vocês, mas que trazem essa tranquilidade, né? Daquele terror todo que eles estão vivendo, aquelas coisas que trazem uma leveza. E é isso que você tem que pensar. E tem que ter gratidão por eles. E esses houveram a gratidão, houve retorno. Isso é legal, né? Houve um retorno e um reconhecimento. Eles se apegaram e conseguiram resgatar e ficar com os animais. Isso é muito legal. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, dão um like, compartilhem com seus amigos que gostam de gatinhos. Vejam o vídeo de ontem que fala sobre os cachorrinhos também. Tá bom, gente? Beijo. Daqui a pouco tem mais. No final de semana tem mais, tá? Beijo.